Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar do uso da tecnologia 5G que já chegou ao Rio de Janeiro na medicina. Com a nova cobertura do sinal, inúmeras possibilidades se abrem e a área da saúde é uma das que mais podem se beneficiar, especialmente com o aprimoramento dessa tecnologia. Para conversar sobre esse cenário, o cirurgião de cabeça e pescoço Pedro Milé nos atende. Muito obrigada, doutor Pedro. Antes da gente começar a entrevista, vamos assistir uma reportagem. Com a pandemia de Covid-19, doença infecto-contagiosa e que impôs isolamento social no mundo inteiro, a internet foi a solução para que muita gente, durante os períodos mais críticos, acessasse os médicos por meio de teleconsultas. No momento ruim que a gente passou pela pandemia, né, houve realmente uma necessidade da gente ter um contato à distância de médico com seu paciente, pela dificuldade de locomoção, pela impossibilidade, muitas vezes, de locomoção do paciente. Então, nesse momento, a gente abriu mão de algumas coisas que são muito importantes para a medicina, né? Que é justamente o contato do paciente com o médico, né? Que nenhum médico, né, baseado na qualidade do seu atendimento, pode abrir mão desse contato. A cobertura móvel 5G vai aumentar a velocidade das videochamadas, mas também será necessário que os investimentos adaptem as redes de transmissão para receber a nova tecnologia e, assim, fazer com que as regiões mais remotas também sejam atendidas. Há um plano nacional de ampliação da rede para todo o Brasil. Na verdade, são as duas pontas, né? A gente tem que ter também a população podendo acessar, né, com a mesma qualidade essa relação das duas pontas da telemedicina, né? Profissional de saúde de um lado, paciente do outro. Então a gente tem que ter o desenvolvimento tecnológico nas duas pontas. Exames de imagem terão acesso facilitado, já que hoje demoram para ser carregados. Cirurgias robóticas ou guiadas contarão com um nível maior de precisão e podem ser feitas até mesmo de forma remota. Além disso, o 5G possibilita uma abordagem menos invasiva em procedimentos para pacientes críticos e terminais. Doutor Pedro, nós sabemos que a medicina ainda não chega a todos os lugares como deveria, como a gente gostaria. A telemedicina ela foi bastante usada desde o início da pandemia, especialmente por pacientes ou que têm plano de saúde ou que têm condições de pagar consultas particulares. Esse é atualmente o cenário da telemedicina. Sim, exatamente. Pouquíssimos serviços do SUS hoje apresentam possibilidade de dar isso ao usuário. Até como o próprio doutor falou durante a reportagem, a gente precisa que as duas pontas tenham acesso a essa tecnologia, né? Não adianta, às vezes, o paciente mesmo, através do seu celular, com a internet do seu celular, acessar, e o médico, dentro de um hospital público, na grande maioria das vezes, conseguir esse acesso, porque ele dentro do hospital, às vezes não tem essa internet com essa qualidade toda, um computador com uma velocidade suficiente. Então, para que a telemedicina seja ainda mais eficaz, efetiva, é necessário muito investimento ainda nessa parte da infraestrutura, mas sem sombra de dúvida, é uma coisa que veio para ficar. E como é que as consultas remotas elas podem alcançar um maior número de pacientes? Quer dizer, quais são as carências que o 5G ele precisa suprir para que isso se torne uma realidade e, como o senhor disse, já que veio para ficar? Eu acho que principalmente isso que eu falei, ela precisa ser utilizável por todos e para isso precisa de investimento em rede, tanto na rede do 5G por fora, pelas empresas prestadoras de serviço e pelos governos municipais, estaduais e federais que compõem o SUS. O SUS é uma rede excepcional, mas que tem suas falhas, principalmente nas suas falhas de financiamento. Elas conseguindo que esse financiamento e a criação de novos postos para a telemedicina sejam criados e efetivamente funcionem, a população vai conseguir ser beneficiada bastante com consultas, com exames, com análise de prontuários, com redes
interligadas entre os hospitais, pelo próprio Ministério da Saúde, disponibilizando isso para os outros entes do SUS, seria muito bom. Os pacientes realmente seriam beneficiados. Então, provavelmente, a tecnologia 5G ela vai consolidar essas ações da telemedicina que a gente já vê acontecendo, mas como é que mais especialistas, estando à disposição para acompanhar casos remotamente, por exemplo, a tendência é que os diagnósticos eles saiam mais precocemente e isso impacte a saúde do paciente? Sem a menor sombra de dúvida. Hoje a gente sabe que um dos principais fatores para bom prognóstico de doença, principalmente na oncologia, né, que é a minha área, a grande parte do meu trabalho hoje dentro da oncologia, o diagnóstico precoce ele é essencial. Em sendo essencial, se eu consigo, lá no interior do Pará, no interior do Tocantins, numa área bem remota, se eu consigo transmitir uma imagem, um caso clínico bem documentado, com um exame de imagem bem feito, um exame de tomografia que é o padrão praticamente, uma ressonância, que a gente consegue em todos os lugares, mas às vezes não consegue que um radiologista especialista veja aquilo. Um ultrassom, que às vezes precisa do cara ali fazendo, vendo a imagem dinâmica do ultrassom, eu consigo fazer isso em algum lugar, transmitir para um grande centro ou para um serviço especializado em telemedicina e esse diagnóstico sai rápido, sai na hora, no mesmo momento do exame ou logo depois. Isso acelera o diagnóstico e, sem sombra de dúvida, vai acelerar o tratamento. Para o paciente, quanto antes tratar, melhor. E eu estou falando primeiro em oncologia, mas em outras situações isso também é muito evidente, né? Coisas menores, pacientes que poderiam ser tratados clinicamente de uma doença benigna ou de uma doença inflamatória, infecciosa, podem ter o seu diagnóstico, o seu tratamento encurtado, melhorado de qualidade. Uma coisa muito interessante que nós vimos durante a pandemia de Covid é que dados colhidos por inteligência artificial mostravam que, dependendo de onde o paciente chegasse, paciente grave de Covid precisava ser internado num CTI, que o local que ele era internado era determinante para o sucesso daquele paciente, né? Em alguns CTIs tinham taxa de mortalidade 3 vezes maiores do que outros. Será que isso é só uma questão de amostragem do local ou se isso era uma questão realmente porque a experiência, o dado, a análise daquele dado era feita de maneira mais lenta ou de maneira não equivocada, mas com menos experiência? Se eu tenho uma possibilidade de juntar experiência com velocidade, tudo só vai trazer benefício para o paciente. E é isso que eu acredito que vai acontecer. E o 5G, ele, inclusive, vai garantir uma segurança, né, do sinal para que isso possa ser realizado também. Agora, doutor, é por isso que é necessário que haja um investimento também em recursos humanos, porque, claro, é importante que as pessoas dominem a tecnologia, mas também que saibam atuar na medicina. Exatamente. Então, o treinamento faz parte da implementação de uma tecnologia. Não adianta ter um avião dentro de casa, um computador super moderno, e a gente não sabe fazer nada com ele, né? Não sabe utilizar os recursos. Os recursos cada vez são mais interessantes, são cada vez mais avançados e precisa de treinamento. Não é só instalar uma máquina, né? Treinamento nas duas pontas, tanto até do usuário. Os sistemas têm que ser fáceis de mexer, de entender, mas quem está do meu lado, por exemplo, analisando uma teleconsulta com o paciente ou analisando um exame, algum caso específico, eu tenho que saber todos os recursos daquela tecnologia para poder dar um benefício real dela, para melhorar ainda mais. A gente tem que pensar sempre lá na frente, que é no nosso paciente, né? Perfeitamente. Daqui a pouco a gente continua conversando, então. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí.
De volta com o Câmara Reentrevista, hoje conversando com o cirurgião Pedro Milé sobre o uso da tecnologia 5G na medicina. As cirurgias robóticas podem ser muito ampliadas e se tornar mais comuns, até porque o custo deve cair. Vamos assistir um depoimento do Dr. Daniel César, que é especialista nesse tema. No meu caso, com cirurgia robótica, eu acho que vai ser o mais interessante. Por exemplo, amanhã eu vou para Vitória fazer uma cirurgia robótica. Quando a tecnologia 5G estiver bem estabelecida e já estiver bem sedimentada, eu vou poder fazer isso aqui do Rio de Janeiro, eu vou poder operar esse paciente em Vitória, ou no Recife, ou em Brasília, ou em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Só para vocês terem uma ideia da cirurgia à distância, a gente tem medo, mas a primeira cirurgia foi feita em 2001, tá? E foi com sucesso. Foi feita entre Estrasburgo, na França, e o paciente estava em Nova York. O professor Moresco, que é um dos pioneiros da cirurgia robótica, usou um robô naquela época chamado Zeus, ele era o primeiro robô, e hoje ele é o Da Vinci, que a gente conhece, da Intuitive, foi o primeiro robô. E ele fez essa cirurgia da França até Nova York usando um cabo, conexão ponto a ponto, por fibra ótica, passando embaixo do Oceano Atlântico. Só para vocês terem uma noção, essa cirurgia custou $1 milhão, porque ele teve que pegar metade desse cabo e deixar simplesmente separado para essa cirurgia. Então o custo da telecomunicação foi de $1 milhão, só da telecomunicação para usar essa banda larga. E essa latência da cirurgia foi de 155 milissegundos. Antes dessa cirurgia já tinha sido feito um estudo para cirurgia à distância em porcos, e a latência mínima segura é de 330 milissegundos. Qualquer latência maior do que isso é perigoso, porque o cirurgião precisa ter a resposta em tempo real. O movimento que ele fizer aqui no Rio de Janeiro tem que chegar ao mesmo tempo em Nova York, e a imagem desse movimento tem que voltar para o olho do cirurgião em menos do que 300 milissegundos. Essa cirurgia foi feita em 2001 a 155 milissegundos. O mínimo é 330. E a tecnologia 5G, a latência é entre 5 e 25 milissegundos, ou seja, a gente diminuiu em mais de 100 vezes. Ou seja, a gente aumentou e diminuiu a latência, ou seja, a gente aumentou a velocidade da conexão em mais de 100 vezes. E isso vai permitir uma cirurgia segura. Eu não vejo a hora de poder experimentar a tecnologia 5G, e eu acho que ela vai ser uma revolução em todas as áreas da ciência, e na medicina não vai ser diferente. E eu sou um adepto da tecnologia, ainda mais quando ela proporciona segurança e ganho no atendimento e estreita a relação entre o médico e o paciente. Olha aí, doutor Pedro, no caso de procedimentos robóticos ou pouco invasivos, mais delicados, como é que a tecnologia 5G ela pode ser empregada, inclusive, no acompanhamento do paciente, né? No pré-operatório, no pós-operatório? A tecnologia, o 5G, como o Daniel muito bem falou, ele conseguiu diminuir de maneira absurda a latência da transmissão do dado, né? A latência que a gente recebe, a gente envia e recebe de volta esse dado numa cirurgia robótica, por exemplo, né? Isso também vai acontecer no pré-operatório, na avaliação dos exames do paciente, no exame de ultrassom, no exame de tomografia e ressonância, na análise, na conversa com o paciente, na discussão de casos. Inclusive, já existem projetos novos no Brasil para isso. A USP tem um projeto muito interessante com uso já de 5G em Santarém. Eles têm uma base em Santarém e usam essa base para transmitir dados em tempo real para São Paulo, e conseguem atender em tempo real, exames em tempo real, procedimentos em tempo real, com especialistas em São Paulo. Isso é maravilhoso, porque não é nem na parte central de Santarém, eles usam áreas bem isoladas da cidade, e com resultados excelentes, pacientes muito satisfeitos com isso. Além disso, a gente vai conseguir, ainda que já existem também projetos bem embrionários, mas já existe utilização do 5G junto com o metaverso, de produção de modelos de treinamento e até, daqui a um tempo, de cirurgias não robóticas, cirurgias convencionais com utilização de um avatar em campo cirúrgico, ajudando alguém menos experiente em uma cirurgia.
a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei embasbacado, eu fiquei cético. Depois eu comecei a estudar, ler um pouco a respeito, vi essas experiências e achei aquilo fantástico. Nossa, mas é mesmo. Quando você vê um óculos 3D de realidade virtual com uma latência de 0,5 milissegundos, uma coisa ridícula, né? Então é tempo real realmente, e você fica lá. Então você consegue tanto fazer isso inicialmente com treinamento, com produção de modelos tridimensionais feitos em impressoras 3D através de exames de imagem, isso a gente já faz hoje, e vai poder fazer isso ainda melhor, para treinamento de residentes, ensinar anatomia, ensinar fisiologia dos órgãos do corpo humano, isso é fantástico. E daqui a um tempo, realmente também poder usar isso em cirurgia aberta. E na cirurgia robótica, assim, era o que faltava para a gente poder fazer a cirurgia robótica realmente à distância. Uma conexão segura, com uma latência muito pequena e uma velocidade adequada para isso. E esse sinal, então, ele vai facilitar o uso de realidade virtual e também realidade aumentada para vocês, né? Exatamente. Esse uso do metaverso ele vai ser exatamente isso. A pessoa não só vai estar presente, o meu avatar pode estar presente em um outro lugar, mas eu ainda consigo pegar aquilo ali e aumentar mais ainda e deixar uma coisa muito mais interessante até para o próprio novo médico que está entrando, né, para o residente que vai começar a treinar, para o estudante de medicina. Gera um novo mundo de interesse para todo mundo, que é fantástico. Fantástico mesmo. E como é que pacientes psiquiátricos podem ser beneficiados dessa tecnologia? Por exemplo, quem tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Eu acho que, da mesma maneira, você vai conseguir uma interação muito mais rápida e muito melhor com o seu terapeuta, com a sua família, com todo o sistema de apoio, né, que o paciente psiquiátrico precisa. É muito importante, isso é muito importante dentro do acompanhamento desses pacientes, o apoio, né, a rede de apoio que ele tem. Então, se ele consegue ter, inclusive utilizando um óculos desse de realidade virtual, ele consegue ter a presença, às vezes, do psicólogo dele, do psiquiatra dele ali, conversar, não só vendo o som, mas tendo a impressão que realmente tem alguém ali do lado dele conversando. Ele vai se sentir muito mais acolhido e acho que isso possa realmente ajudá-lo no seu desenvolvimento, na sua cura, no controle da sua doença, que são pacientes muito sofridos, muito difíceis de lidar, até por uma falta de estrutura geral. Sim. E conhecimento geral a respeito. Gente, já pensou? Agora, me diz uma coisa, doutor. A gente falou até então sobre tratamento de doença, exame, operação. Mas eu queria saber como é que o sistema ele pode ser usado na saúde do paciente, na qualidade de vida, na longevidade. A transferência de dados e a conectividade de sistemas e de aparelhos, a gente conseguiria, eu acho, juntando esses dados, juntando com a inteligência artificial e tudo mais, a gente consegue até virar para um paciente e falar, olha só, você não tá indo bem nisso aqui. Dá dicas para ele. A inteligência artificial faz isso hoje, né? A gente consegue ir juntando dados seus, meus, da população em geral, e saber, ó, esse paciente aqui não está indo bem. Ih, você está indo para esse caminho, cara. Vamos procurar o que está acontecendo com você. Né? De utilizar aquilo ali como ferramenta de prevenção ou de diagnóstico de precoce ou de alerta para o paciente. Olha só, acho que você não tá legal nisso, está se mexendo pouco, você está se fazendo pouco exercício, né? E conforme isso vai mexendo, as redes vão crescendo, você precisa ter velocidade, capacidade de gestão desses dados, conseguir avisar um paciente, olha, acho que você pode estar entrando numa linha ruim, vamos tentar melhorar?
a promoção da saúde é muito melhor do que o tratamento de uma doença, né? Você promover que aquela pessoa fique saudável, continue bem saudável na vida é muito melhor. Projeção e muito prognóstico. Mais barato, e muito mais barato, mesmo tendo que colocar, instalar tecnologias, inventar coisas novas, é muito mais barato pessoalmente e em termos de governo do que correr atrás dos prejuízos que as doenças causam para a sociedade. Doutor Pedro, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.